Salve, salve, meu irmão, minha irmã, meus queridos amigos. Mais um encontro aqui no nosso canal do CEDU, Centro de Estudos e Desenvolvimento Umbandista, o seu canal do conhecimento aqui na internet. Eu quero mandar um abraço aí à minha irmã Ana, lá da cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. Batemos um papo bacana hoje. E dessa conversa acabou me inspirando aí para que eu gravasse esse vídeo para vocês, ok? Nosso assunto hoje ele vai transcorrer a respeito dos médiuns de transporte ou da mediunidade de transporte e também vamos falar um pouco a respeito dos obsessores. Médium de transporte é aquele médium que, trabalhando dentro da Umbanda, além da sua mediunidade de incorporação, nós chamamos também de mediunidade mecânica, traz também um adendo, algo mais junto ao seu corpo mediúnico, ou seja, a capacidade de receber entidades do baixo astral, sofredores, durante um atendimento fraterno. O que é esta capacidade? Esta capacidade nada mais é do que receber na sua matéria, receber através da sua mediunidade espíritos obsessores, espíritos que voluntária ou involuntariamente acabam, como nós falamos, encostando, no jargão aí que a gente usa na Umbanda, encostando numa pessoa e através de trabalhos, de energia, da sua presença, causando transtornos muito sérios na vida das pessoas às quais eles obsidiam. Ser médium de transporte é uma qualidade a mais, como eu falei, e que traz muita responsabilidade para aquele que tem esta capacidade mediúnica. A responsabilidade é do médium, sim, não tenha dúvida, mas o fato de isto ter vindo com ele, assim como veio também a mediunidade de incorporação, não significa que ele esteja pronto para começar a trabalhar dentro desta área. Primeiramente é necessário que ele encontre uma boa casa, ele encontre uma casa onde o dirigente, a dirigente tenha a capacidade de encaminhar ao seu desenvolvimento. E se durante o seu desenvolvimento, então, este pai, esta mãe de santo, observar também que este médium é um médium de transporte, obviamente, então, a sua preparação, o seu desenvolvimento, as suas firmezas também terão que ser levadas em consideração esta qualidade mediúnica que este médium traz. Como eu disse, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade de duas vias, onde tanto o médium quanto o seu dirigente têm esta responsabilidade. Mas ainda eu insisto em dizer que a responsabilidade maior, no início, acaba sendo realmente do dirigente da casa, porque é ele quem deverá explicar, orientar, encaminhar e preparar este médium para que no momento adequado ele possa exercer então esta qualidade da sua mediunidade. Isso significa que as coisas não podem acontecer da noite para o dia. Se o desenvolvimento mediúnico muitas vezes, aquele da incorporação apenas, já é bastante dificultoso para muitos médiuns, quem dirá então com mais esta qualidade, que é lidar não com espíritos de luz, não com espíritos de bênção, de paz, mas sim com espíritos trevosos, espíritos malignos, que têm como objetivo sempre, de alguma maneira, prejudicar. Então vamos levar muito a sério a questão. Eu tenho dentro da minha casa, por exemplo, como princípio, permitir que médiuns trabalhem com este tipo de assistência a quem precise, apenas a partir do momento em que se torne um pai, uma mãe pequena. Antes disso, eu acho que é muito perigoso, ainda existem alguns canais abertos, porque à medida que o médium vai fazendo as suas firmezas, as suas preparações, esses canais vão sendo preparados, o médium vai sendo instruído, doutrinado, suas entidades vão firmando cada vez mais, seus orixás vão cada vez mais trazer a sua energia para perto dele,
né, porque deixar o médium, né, à vontade, ou então jogar esta responsabilidade da noite para o dia, da noite para o dia em cima das costas do médium, talvez seja um pouco incoerente. Nós temos também a questão que existe, né, ou existia ali atrás, aí algumas décadas atrás, esta prática do transporte, ela era muito mais comum, porque lá atrás ainda nos faltava aos médiuns, né, da época, ainda algumas ferramentas, a Umbanda ainda estava apresentando ainda a sua doutrina, e o transporte acabava sendo então uma maneira mais eficaz para aquela ocasião, para tratar de pessoas obsediadas. Com o passar do tempo, o plano espiritual, através das entidades, dos orixás, acabaram nos trazendo novas doutrinas e nos oferecendo e apresentando outras ferramentas que não apenas a do transporte, para que então as pessoas obsediadas pudessem ser tratadas dentro do terreiro, assim como esses obsessores também encaminhados ou afastados daquela pessoa a qual eles estavam se aproveitando e tentando de alguma maneira prejudicá-lo. Tudo isso vem acontecendo, né, numa maneira assim gradativa, né, subindo, né, esse entendimento e tudo mais, e a maioria das casas hoje já pratica então os trabalhos de desobsessão, por exemplo, através dos passes, porque o passe, né, quando o caboclo está lá dando um passe, um preto velho, outra entidade, né, seja da Umbanda ou às vezes até da Quimbanda, dependendo da situação, além de trazer energia, além de tirar energias negativas, né, que a pessoa traz junto a ela, também ajuda no equilíbrio dos chakras, né, traz energias positivas para junto da pessoa, né, e pode ser tanto um consulente como pode ser um médium também que esteja sofrendo de algum tipo de obsessão. E com esse trabalho também acabam afastando, né, a maioria desses obsessores, né? Então não é mais prática comum, né, todos os trabalhos, né, existir lá aquele momento do transporte, etc, etc. Existe já muita informação a respeito disso. Uma das coisas que é bastante interessante salientarmos aqui é que toda vez que se manifesta um sofredor, um obsessor dentro de um terreiro, durante uma gira, né, de atendimento, além de exigir muito, né, do corpo mediúnico, porque são energias muito pesadas, muito densas, então o corpo mediúnico tem que estar muito concentrado, muito firme para ajudar naquele momento, também causa um espanto, uma estranha, né, até um medo, né, das pessoas que estão lá atrás na assistência. São pessoas que não entendem direito o que está acontecendo, né, e isso acaba também desestabilizando, né, as pessoas que vêm procurar uma ajuda, etc., e traz um certo receio, um certo medo. Além do que o excesso, né, desses trabalhos, através dos transportes, né, o médium que se propõe a executar esse trabalho, porque tem essa capacidade, ele não pode estar sendo usado toda hora, todo instante, porque ele precisa de um tempo também para se restabelecer, né, a sua matéria, o seu corpo mediúnico, o seu perispírito, enfim, tudo precisa ser restabelecido, o processo, né, as energias, né. Então todo o trabalho recebe lá um sofredor, um obsessor, né, e assim vai, e o médium vai ficando com cargas, né, porque não foi preparado como deveria ser, né, foi simplesmente jogado ali aos leões, né, e vai chegar um momento em que esse médium vai começar a se desestimular, vai se sentir cansado, vai se sentir desprotegido, até assustado, né, e acaba muitas vezes se desligando da casa, ou quando não, pior ainda, até deixando a própria Umbanda, né, porque não tem condições de enfrentar esse tipo de espírito, esse tipo de trabalho, né. Veja então a responsabilidade, né, de um dirigente, de uma dirigente,
né? Não só para com o médium, mas com a corrente, para com a assistência, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então o médio de transporte é isso, uma vez muito bem orientado, muito bem esclarecido e no momento exato, né, e necessário, então começar a trabalhar, começar a deixar à disposição a sua mediunidade, né, a sua matéria, para que esses espíritos possam se manifestar. Uma vez que esses espíritos se manifestem, também é importante a gente lembrar aqui, não adianta só afastar esse espírito da pessoa obsediada. Isso é uma parte do trabalho, porque nós temos que entender que caridade é uma via de duas mãos, ou seja, nós temos que cuidar das pessoas que vivem em matéria, mas nós temos também que conseguir, que ajudar, que auxiliar para que esses sofredores, né, que eles também sejam encaminhados, né? Infelizmente, nem todos, né, vão conseguir ser encaminhados, vai ter alguns aí que vão ter que ser amarrados mesmo, né? E aí eu já aproveito para entrar, né, para falar um pouquinho a respeito dos obsessores, né? Porque os obsessores são... O que são os obsessores, né? Eu costumo classificar em três classes, né? A primeira delas, né, são os sofredores. O que são espíritos sofredores? São espíritos desencarnados, né, há pouco ou há muito tempo, né, não importa, mas que ainda vivem, né, na matéria, né? Muitos deles, inclusive, sequer ainda tomaram consciência de que já deixaram a sua matéria, que agora estão vivendo num outro plano, numa outra dimensão. Esse tipo de espírito, o sofredor, né, ele é um pouco mais fácil de ser doutrinado, de ser encaminhado, desde que se saiba fazer, desde que também a pessoa obsediada, né, siga as regras, siga as orientações, né, que lhe será passada. Existe então um segundo grupo também, que são os obsessores propriamente dito. Esses já não estão mais na matéria, sabem que não estão mais na matéria, têm consciência, né? E se aproveitam de pessoas que vivem mal com elas mesmas. Vivem com inveja, com ciúme, com raiva, reclamam de tudo, não dão valor às coisas que têm, não são gratos a nada, né? E essas pessoas acabam então deixando algumas portas abertas, inclusive médiuns, tá? Não estou falando só de pessoas de fora da corrente, inclusive e principalmente muitas vezes médiuns em várias situações, e deixam essas portas abertas para que esses obsessores possam então fazer morada, né? E com o tempo eles vão se estabelecendo, vão tirando as energias positivas que a pessoa tem, vão ali instaurando as suas energias, começam a trabalhar no inconsciente da pessoa e a vida da pessoa começa a piorar. Esses espíritos, esses obsessores, esses já precisam de um entendimento, né, de um trabalho já bastante mais a fundo, mais sério, né? Mas ainda são passíveis de encaminhamento. Esses ainda são passíveis de assistência espiritual, né, e para que mudem de atitude, mudem de ação, né, e que aceitem, recebam a ajuda que lhes será oferecida, como eu disse, desde que a casa, né, trabalhe nessas duas vias, cuidar dos que estão na matéria, mas cuidar também dos que estão em espírito, ok? E uma terceira classe aí, que essa aí não adianta orar, não adianta só acender vela, não adianta pensar que vão ser pegos e levados para um local de luz, etc, etc. São os magos negros, são espíritos extremamente organizados, inteligentíssimos, focados nos seus objetivos. São principalmente esses espíritos dessa terceira classe, os magos negros, que são utilizados em trabalhos de magia negra, de demanda. Infelizmente ainda nós encontramos isso, mas existe sim, né? Tanto existe que esses obsessores trabalham. São espíritos que têm toda a paciência do mundo,
que recebem em troca, né, alguma coisa quando são chamados para tentar prejudicar alguém, não fazem nada de graça, não têm pressa em fazer as coisas, como a gente diz no jargão, né, na gíria, encostam na pessoa, ficam estudando a pessoa, ficam observando os seus hábitos, etc., até encontrar o seu ponto fraco, e nesse ponto fraco, então, aonde eles começam a agir, eles começam a atuar, né, mais diretamente, então, na vida das pessoas. Aí é necessário, sim, trabalhos bastante fortes, bastante sérios, bastante densos, né, para que esses espíritos sejam retirados. Por que eu digo esses espíritos? Porque eles não trabalham sozinhos. Um trabalho de magia negra, um trabalho de demanda, né, onde é chamado um espírito desse, ele vem como um líder, mas ele traz uma falange junto com ele. E ele fica escondidinho lá atrás. E aí ele manda um desses falangeiros. E aí a pessoa não tem entendimento na casa, etc., vai e tira aquele falangeiro, acha que resolveu. Não, tira aquele e lhe manda outro. Então você tem que saber, né, que existe um chefe, né, dessa falange, e é ele que tem que ser puxado na hora certa, né? Como é que é feita, né, esse transporte? Em que momento é feito? Geralmente, não sempre, mas é mais comum acontecer até nos trabalhos de esquerda, de quimbanda, mas também acontecem na direita, né, com os caboclos, né, enfim. O médium, que é médium de transporte, está incorporado com a sua entidade, atendendo ali o consulente, né, e observa que há necessidade de se fazer esse transporte. Então ele chama uma pessoa esclarecida, preparada, que entenda do assunto, e expõe a ele, ó, vou fazer o transporte e por favor converse com este obsessor quando ele chegar aqui, para que a gente consiga chegar a bom êxito no trabalho. E então essa entidade, ela dá espaço para que esse obsessor use a matéria do seu médium para que ele chegue, né? Se por acaso o guia que estiver atendendo o consulente, né, o seu médium não seja um médium de transporte, não tenha esta qualidade, ele não vai expor o seu médium, né, a correr esse risco. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o dirigente da casa, o cambone, o pai pequeno, a mãe pequena, vai explicar a situação, e aí sim vai ser chamada então a pessoa da corrente com esta capacidade mediúnica, que ficará na frente do consulente. Geralmente, então, a entidade vai para trás e então é feito esse processo, né, de incorporação desse sofredor. Vejam vocês que as coisas não são simples, né? Como eu falei, nós temos aí os sofredores, temos os obsessores, temos os magos negros, né? E são espíritos que devem ser tratados cada qual dentro das suas características, né? E o mais importante de tudo isso é que o médium que serve, né, de ferramenta, de instrumento, né, o médium que é o médium de transporte, que tem essa característica, que ele seja preparado, né, mas que também o terreiro onde ele trabalhe, né, não execute a toda hora, a todo momento esse tipo de trabalho. Por quê? Porque isso traz muita energia para dentro da casa, energia pesada, energia negativa, energia densa, né? E muitas vezes, se a casa não estiver preparada, a corrente não estiver firme, ou se o próprio dirigente, a dirigente não tiver um entendimento amplo, né, dessa questão, essas energias acabam ficando por ali, aí começa a desestruturar a corrente, começa a dar problema entre os médiuns, enfim. Existem várias maneiras que esses espíritos acabam interferindo, não apenas na vida de quem eles estão perseguindo, obsediando, né? Mas também muitas vezes dentro dos próprios terreiros, que a gente tem vários exemplos aí. Então, muita atenção Pai de Santo, muita atenção Mãe de Santo, muita responsabilidade, né? Vamos entender que um terreiro de Umbanda não é uma transportadora de carga.
já foi lá no passado. Hoje existem outras ferramentas, outros meios de trabalhar com espíritos obsessores, né, ou com sofredores. Existem outras ferramentas de que não apenas a do transporte. O transporte não pode ser banalizado, não pode ser usado assim ao bel prazer em qualquer momento, ok? Então o papo nosso hoje foi esse. Deixa aí o seu joinha se gostou, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Participe aqui do canal do SEDU. Quero agradecer às pessoas que já estão inscritas e deixar a você, meu irmão, minha irmã, meu saravá fraterno, pedir a Zambi Oxalá que lhe proteja, que lhe ilumine, que ilumine toda a sua família. Um abraço do tamanho da Aruanda para você e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Que assim seja.